nessa noite, gostaria de pedir que vocês refletissem um pouco sobre a importância do teatro cristão. Quem é que nunca foi tocado por uma ministração ou uma peça através do teatro cristão? Eu, pelo menos, não conheço pessoa alguma, pelo menos dentro da igreja, a peça teatral falando de Deus em prol da suave vontade da sua palavra. Tem o poder de transmitir visualmente e com impacto estético a mensagem de Deus. Parece que as pessoas têm mais facilidade para captarem a mensagem de Deus quando ela é passada de uma forma artística, pois já você arte, um teatro que tem empatia e o coração aberto. No teatro, as emoções são movidas e quando isso se alia à unção do Espírito Santo presente naquela peça teatral, as mentes e espírito do público são ministrados ao mesmo tempo. A pessoa que assistiu a peça sai pensando nela e quando se lembra dela, ri ou se emociona de cenas e falas. Comenta com quem também viu. E está aí um dos maiores pontos importantes do teatro cristão: a identificação com os personagens e com as situações apresentadas. Identificar-se é chamar de seu algo que está em outro ser ou em outra coisa. E isso acontece com quem assiste peças cristãs. Chama de suas as situações que se abrem para ser ministrado, porque já se abriu para aquela obra teatral. É engraçado como as pessoas ficam mais receptivas à mensagem cristã quando ela vai ser apresentada em forma de arte. Neste caso, o teatro. Sabe por quê? Eu suponho que seja pelo fato de saber que vai se degustar de uma arte ou de um entretenimento, que são coisas totalmente diferentes. E o pensamento se prepara para se emocionar e se interessar. Devemos também sempre nos lembrar que Jesus contava parábolas, histórias para o povo, como uma forma melhor de ilustrar a sua palavra. Hoje, no teatro cristão, tem que ser novas parábolas envolvendo os pecadores e histórias. Estes estarão mais prontos a se identificarem, então, a se abrirem para a mensagem de Deus e daí serem tocados no íntimo pelo Espírito Santo. Fazer teatro cristão é uma forma de pregar dentro e fora do ambiente congregacional. É um modo de usarmos o tempo, disposição, corpo e os talentos que Ele nos deu. A importância do teatro cristão é maior do que posso mensurar. Quem faz teatro cristão prega. Nós também gostaríamos de agora convidar dois irmãos que vai falar um pouco das experiências dele como líderes, de teatro cristão. Gostaria de chamar o irmão Vinho, do Grupo Amigo de Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu queria, como você falou, me apresentou, eu sou o Pinho, Erival, na verdade, mas conhecido popular mesmo no Pinho. Atualmente eu estou liderando um grupo de teatro Amigos de Deus, ao que 4 membros da igreja fazem parte conosco do trabalho. E já queria agradecer a oportunidade ao GTA, a igreja, Maranata e ao pastor, pela visão de entender que realmente o teatro da igreja ele pode ensinar algumas vidas. Eu gostaria muito de ler um texto para ressaltar essa importância. Esse encontro no livro de Hebreus, os irmãos puderem acompanhar comigo. Hebreus capítulo 1. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse versículo, irmãos, mostra que no passado Deus ele falou de várias maneiras. A gente lê a Bíblia no Velho Testamento, você vai ver Deus operando e falando ao seu povo de várias formas, no vento, no fogo, através de pessoas, através de animais. E no Novo Testamento ele fala através de Jesus e do Espírito Santo.
E nós, como servos do Senhor, também somos essa arma na mão de Deus para levar a palavra através do teatro. Então são poucas igrejas hoje que abrem espaço, como agora uma igreja que tem aberto o espaço para durante 7 anos um grupo de pessoas se reunirem e falar de Jesus através do teatro. Como a irmã disse aqui nos meus versículos, o teatro dentro da igreja tem uma importância muito grande. Eu costumo dizer ao grupo que existe algo importante ser pensado há muito tempo. Técnica, condução, a mistura de técnica, condução, dá o poder de Deus e a alma de mim para Jesus. Então não adianta vir aqui à frente fazer uma técnica teatral, não existe uma busca constantemente no ministério do evangelismo, no jejum e na oração, para que esse trabalho possa ser feito e assim edificar vidas. Então, assim, eu tenho 16 anos de convertido, entrei na igreja muito jovem, e quando eu cheguei na igreja eu fui impactado. Eu gostava de teatro, de dança, no mundo, né? E quando eu cheguei na igreja eu vi que aquilo existia dentro da igreja. Na igreja, a igreja tradicional também, na igreja Batista Filadélfia, na Caixa d'Água, a igreja que tem uma visão um pouco mais fechada, hoje, graças a Deus, com a nova liderança, se abriu muito isso, esse espaço. Mas quando eu cheguei e vi esse trabalho sendo feito pela juventude da igreja, já fui impactado. Naquele mesmo dia eu fui Jesus como na minha vida, né? E aí comecei a buscar conhecer mais e me aprofundar na GC, partir das classes bíblicas. Aí fui fazer parte do grupo de teatro e comecei a fazer do meu dom busca para outras aulas. E tem 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, nós formamos o grupo evangelístico missionário, que é o grupo Amém de Deus, e temos feito trabalho na rua, né? Temos feito trabalho aí evangelístico, nós dois nos nomes, né? E tem uma peça que nós fazemos, uma peça de técnico, também já foi apresentada aqui na igreja. A gente tem, hoje a gente faz um trabalho junto com o Mestre do Sertão, e essa peça de teatro, ela a contabilidade do livro do Sertão, 4.000 almas já para Jesus através de uma peça. Você pode glorificar Deus por isso? Então, 4.000 almas, pelo que ele contou para a gente, de vidas que aceitaram Jesus através da peça. Nós encontramos na rua, nas praças, em algumas igrejas, e fazemos a administração da palavra e vidas bem, e aceitar Jesus instantaneamente. Isso é a peça teatral que faz? Não é a peça teatral. É a unção que existe sobre as pessoas que querem fazer desse dom, desse talento, dessa arte, um evangelismo. Então, a minha importância de dizer a igreja é exatamente isso. A importância de fazer um trabalho espiritual, que é o trabalho do teatro, ele é muito significativo. E precisa cada dia mais que a igreja entenda isso, valorize o trabalho, valorize as pessoas que dedicam tempo, ensaio, Muitos vêm de trabalho, de faculdade, têm seus esposos, seus filhos, e vêm muitas vezes ensaiar aqui, cansados, e a gente quer receber da igreja não palmas. Não é esse o objetivo de nenhum participante do teatro, mas sim uma oração. Se você pode abençoar, orando, intercedendo para as nossas vidas, faça isso, porque realmente é importante. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer aos irmãos o seguinte: técnica com unção da poder de Deus, amados. Valorize o trabalho, faça parte, se envolva em ministérios de teatro, queiram realmente abençoar outras vidas através da palavra, que realmente no texto Jesus ele fala de várias maneiras, se nós nos colocarmos à disposição dele, deixar nos usar. Então aqui o teatro é muito importante, o pastor, a liderança da igreja tem essa visão, a palavra é pregada através da expressão. Se vem aqui uma pessoa e ministra o sermão que o pastor quer pregar, a facilidade da palavra pode ser muito mais compreendida pelas pessoas que não conhecem Jesus. Você falar de uma passagem, a passagem do filho pródigo, você ministrar isso aqui na prática, na expressão facial, na expressão corporal, é muito mais compreendida pelas pessoas que estão precisando da palavra de Deus. Então, os irmãos vão estar cada dia na disposição de falar de Jesus através do grupo, e a liderança da igreja, a igreja em si, possa cada dia mais abençoar, orando pelas nossas vidas. Eu costumo dizer que pessoas de teatro não são artistas, são adoradores, e isso tem que ser levado a cada dia nas mentes das pessoas. Somos adoradores de Cristo, e através do teatro fazemos a vontade de Deus. Amém? Eu também gostaria de chamar a irmã Adela, que ela foi uma que trabalhou com a gente, para ela contar um pouco da experiência que ela teve como líder também de teatro.
Graças a paz, irmãos, que me conhecem desse lado. Sou membro dessa igreja, emprestado e Capim Grosso, servi o Senhor e trabalhei aqui no teatro. Não sou líder, eu sou uma serva do Senhor. E eu servi o Senhor no grupo de teatro Aliança, sigo ainda, e tenho um prazer e um orgulho muito grande de fazer parte, porque o GPA é uma domicília. Ele me fez ver coisas que eu não tinha visto antes. Eu tenho mais de 15 anos de converter. Você não consegue me converter, não, porque senão você não vai fazer essa responsabilidade. Mas há muitos anos para cá eu aprendi o que é o sentido do Evangelho. O sentido do Evangelho é o serviço. Em todas as coisas, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Em todas as coisas, o nome de Jesus merece ser glorificado. E o teatro cristão é uma oportunidade de serviço, irmãos. O ponto mais forte que eu vejo para mim no teatro da igreja é o serviço. Nós não podemos ser nada no reino do Senhor se nós não formos sérios antes. E não é servir só a Deus, é servir os nossos irmãos e considerar os nossos irmãos superiores a nós. E considerarmos o povo lá fora que não conhece Jesus superiores a nós. Nós somos menores, nós somos servos dos outros. E o teatro nos ensinou isso. Eu preciso alcançar vidas. Eu preciso levar a palavra do Senhor. Talvez eu não consiga chegar numa pessoa aí, pegar um texto bíblico, explanar e fazer com que ela entenda. Mas eu posso fazer uma peça de teatro, uma linguagem bem simples, bem fácil, e fazer alguém conhecer o Jesus que eu conheço. Que maneira melhor do que você colocar de maneira simplificada, com cor, com sabor, com cheiro, a palavra que parece fria, a palavra que parece boa. Às vezes a gente vai num restaurante cristão, dando toscana, um pedaço de carne, feijão tropeiro, arroz, levedinha, você pega uma batata frita. Você não sabe como é nada daquilo, você imagina também. Mas quando você vê, você sente o cheiro, você toca, aí você entende que aquela pessoa a comida ali é boa. Às vezes você não consegue trazer o seu colega de trabalho para ouvir a ministração, mas você consegue trazer para ver uma peça teatral. E eu fui transformada por Jesus, eu consegui passar por Jesus e ser transformada. E eu continuo nesse processo de transformação, irmãos. E o teatro me fez entender coisas que eu não entendia. E servir ao Senhor é tão bom. E quando a gente vai se dar conta, o Senhor já mudou tantas outras coisas novas. Servir o Senhor é tão bom e faz com que você conquiste uma família com as pessoas que têm os mesmos propósitos que você. Então, outra coisa que eu aprendi é que é bom ter talento. Deus nos deu talento para trabalhar em várias áreas. Tem gente que tem o talento do teatro. Mas o maravilhoso de fazer parte do teatro cristão é porque às vezes vem um irmão que não tem talento nenhum para o teatro e através dele o Espírito Santo fala. E nós já tivemos experiências aqui de gente que não tinha talento nenhum e almas foram tocadas, almas foram usadas por aquele irmão. Tudo isso, irmãos, é porque nós somos vidas que conseguimos um dia nos dispor ao serviço do Senhor. O Espírito Santo, com misericórdia, nos alcançou e alcançou outros. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, misericórdia de nós, e nos dê a consciência de todos os dias estarmos servindo ao Senhor, seja no teatro, no louvor, no evangelismo, servindo
décima noite, né? Também trabalhar uma palavra. A graça e a paz. Amém. Eu estou escutando, mas isso vai vir por dentro que você não imagina. Porque toda uma vida eu amei o teatro. Não só da Maranata, mas eu vim trabalhando muitos anos. Viajava para Nazaré das Farinhas, levava o teatro. Viajei para Jabaquara uma vez, uma cidade, passamos uma semana e cada noite era uma peça. O que mais me alegra, irmãos, é quem planta colhe. Toda vez que eu vou em Jabaquara, eu posso passar os anos que passar. Eu vejo pessoas que foram para o teatro e que estão casados, e que já têm filhos, já moças, e que estão no teatro, o mesmo teatro que vai de geração em geração. Eu amo o teatro. Louvado seja Deus. E eu quero pedir aos irmãos, com a permissão do pastor, a levantar uma oração agora do teatro. Por anda Exu, pela vida e começando. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Teu sangue é a nossa vitória. Le canto, le vitória. Sim, Senhor. O teu sangue é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica o teu nome mais uma vez, Senhor. Glorifica, Pai, porque nós falamos do Evangelho de todas as maneiras, como é bom plantar e colher. Eu me sinto feliz, alegre. Continua abençoando o teatro desta igreja. E que muitas vidas, Senhor, que venham trabalhar no teatro, venham chamadas pelo Espírito Santo, se dediquem, Senhor, ao teu trabalho, porque aquele que planta colhe, aquele que pede recebe, e aquele que busca acha. Esta igreja nesse momento de Queixai, periodo lá e que mais dei, ele carne nasce Queixai, na minha costeada até esse todo mais. Ele abençoa os pequeninos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele abençoa dos pequeninos aos grandes, aos idosos, todos aqueles que se dedicam a Ele, seja no que for. Trabalhai, irmãos, trabalhai com afinco, trabalhai com fervor, porque está perto a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe. Aleluia, glória a Jesus. Vai chegar. Glória a Deus. Eu não estou na programação. Eu estou entrando de penetra para dizer uma coisa. A peça que eu e a missionária Solane fez na Assembleia de Deus de Paulinho, o pastor presidente foi assistir, porque na Assembleia de Deus não havia peça teatral. Ele foi para ver se aprovava. E sabe qual foi a peça? A ressurreição de Jesus. Uma coisa é falar que Jesus ressuscitou, não é verdade? Mas teatralmente falando, o efeito foi outro. Eu representei Jesus e tive cuidado de chegar de costa
para ninguém saber que era eu. E a impressão é que era Jesus. Eu estava com aquela túnica de costas e Maria Madalena entrou de frente. Eu só quero falar esse lance da peça, eu não vou falar a peça toda, só isso. Maria Madalena teve de Jesus ignorar que aquela pessoa era Jesus. Ela entra no palco e diz assim: se tu levaste, diga-me onde puseste. E a igreja toda estava atenta, porque Jesus estava ali de costa para a igreja. E o personagem tem que viver o que está fazendo. Era Jesus, não era eu. E ela, uma irmã da igreja, com o cabelo comprido, chega de frente e fala: se tu levaste, diga-me onde puseste. E aí eu, Jesus, falei para ela: Maria. É diferente de ler na Bíblia, irmãos. Quando eu dei esse brado, Maria, ela caiu de joelho e gritou: Raboni. E o pastor Rodrigo Silva Santana disse: para, e não deixou que a peça terminasse, porque várias pessoas foram batizadas no Espírito Santo nesta hora, e os que eram batizados foi renovado, e foi 30 minutos de glorificação que ele disse: para. Tá aprovado. Glória a Deus. Nós vemos na Bíblia, em Marcos